Nem sempre as notícias são boas, mas, como eu sempre digo, a nossa missão é contar essas histórias. E, Edna, vamos aproveitar para esclarecer quem nos acompanha o que significa a questão da mãe atípica até a gente chegar nesse lamentável caso. Boa tarde, um prazer recebê-la aqui. Boa tarde, Douglas, boa tarde a toda a nossa audiência. Bom, vira e mexe, infelizmente, a gente tem visto episódios envolvendo mães de autistas com seus filhos e mães com seus filhos e filhas com algum problema neurológico, com algum tipo de tratamento neurológico também, independente de ser autismo, sofrendo preconceito, mães que têm dificuldade de colocar os seus filhos nas escolas e também que são deixadas por suas famílias. Essas mães são chamadas de mães atípicas. São as mães que têm que dar esse tratamento todo especial, não só dentro da medicina como um todo, não só diagnóstico, tratamento, como também tem que ter toda uma assistência multidisciplinar, Douglas e audiência. Essas mães são chamadas mães atípicas, né? Ficou essa nomenclatura. E hoje se tem uma atenção toda especial para essas famílias e para as crianças e adolescentes, enfim. Nós realmente tivemos um caso que chamou muita atenção, que foi um caso, Sérgio, que fez com que as pessoas ficassem estarrecidas mesmo. Uma criança de apenas 3 anos. Esse caso não foi no Piauí, mas foi um caso que chamou muita atenção e aqui já tivemos vários casos também. E nesse caso a mãe admitiu, Douglas. Nós vamos ver na nossa matéria que nós produzimos falando também desse assunto, a mãe admitiu que asfixiou um filho, uma criança de apenas 3 anos. Isso a mãe também admitiu que sofria de transtornos. Vamos então ver os detalhes na matéria, por favor. Na semana passada, um caso chamou a atenção de todos, principalmente das autoridades de segurança e de saúde. Uma mulher admitiu ter asfixiado o filho autista de 3 anos. A mãe admitiu que já teve surtos em outras ocasiões. Dona Socorro também é mãe atípica e fala da importância do cuidado com a família. A sociedade como um todo, que as políticas públicas desse país, em especial do nosso estado, tenham atenção com a saúde mental da mãe de um autista. Não é algo fácil, não é drama, não é mimimi, é algo sério. E o que para algumas pessoas de fora parece ser esporádico, é algo que acontece muito no nosso meio. Pessoas com saúde mental fragilizadas. É uma carga, é um peso muito grande. Há 2 anos, a Associação Prisma cuida de mães atípicas e de suas famílias. A fundadora da entidade também é mãe de uma criança autista. Nós temos que ser tudo. A gente tem que ser a psicóloga, nós temos que entender o mundo do nosso filho. Então a gente estuda, se capacita, se prepara para isso. A gente tem que entender as suas crises, tem que preparar ele para o mundo. E não é fácil. Fora isso, você tem que batalhar para dar o sustento de casa. A grande maioria é de mães solos. Ou 67% é o tamanho disso aí, é de mães solos ou mãe solteira. Então a gente está realmente penalizada, estamos sofrida. O nome mesmo é sofrimento. Para vocês terem uma ideia, 68% dessas mães cuidam dos seus filhos sozinhas, ou seja, são mães solo. Por isso, a Associação Prisma levou uma proposta à Assembleia Legislativa para criar uma lei que assista melhor a essas mulheres. A lei já foi aprovada. Agora, as famílias esperam que ela seja colocada em prática. Nós propomos, até no Dia das Mulheres, foi sancionado agora em maio, Dia das Mães, que foi o atendimento prioritário psicológico para mães atípicas, para as mulheres atípicas. Que precisa-se muito e precisa que isso seja posto realmente, que isso aconteça, que esse direito realmente seja visto e atendido, porque nós estamos gritando, nós estamos ficando mães heroínas adoecidas. É isso, Douglas, e um número muito triste também, que a presidente da associação me deu, Douglas, é
de que já houve a tentativa de suicídio de 9 mulheres no registro dessa associação. E, infelizmente, uma acabou morrendo, né, se suicidando. Mas essas mulheres, a maioria delas, sofrem muito e sofrem de depressão. Tem como esse caso de Saquarema, no Rio de Janeiro, um desfecho trágico. Raro eu, pelo menos, conhecer desfecho com a morte da criança, mas tem. Mas esses casos, infelizmente, de atentado contra a própria vida da mãe atípica é, entre aspas, incomum. O conceito de mãe atípica, gente, são mulheres que têm filho neuroatípicos, aqui vou definir tecnicamente o que eu expliquei antes, ou seja, com alguma deficiência física ou intelectual. Então, assim, essas mães têm que ter um acompanhamento, não só, às vezes, a mãe, mas também o pai ou o restante da família. E esse dado de abandono dessa mãe e desse filho, infelizmente, aí como vocês viram, mais de 60% são mães que criam seus filhos sozinha. Então a gente vai acompanhar, Douglas, e ver se essa lei que foi aprovada agora, né, no Dia das Mães, aqui no Piauí, primeiro era só uma proposta, agora é lei, que essas mães tenham mais assistência via CRAS ou via outras entidades. Você. O que chama a atenção aí é muito chocante, na sua reportagem você mostrou, me parece que é um print de uma mensagem de WhatsApp, Edna. Sim, é um print. Tem como colocar na tela aí? É um print do Instagram, creio eu. Olha só o quanto isso é forte, impactante, é lamentável, enfim, mas é muito forte. É chocante, né? É chocante, pronto, palavra, mas... tem como colocar esse print do WhatsApp na tela, só para ilustrar o que a Edna acabou de forma muito competente, nos trazer informação muito explicada sobre essa questão da mãe atípica. Edna, enquanto a gente prepara o material, quer dizer, é algum distúrbio, né? Quer dizer, distúrbio, não há nenhum relato, pelo que se apurou, nenhum relato de ato criminoso mesmo, deliberado, não. É consequência de algum tipo de problema psicológico, né? Exato. Você vê aí, ó, abre aspas, eu matei meu filho. Olha só, uma viatura para ele ter um enterro digno. Agora, Edna, vamos lá. Uma pergunta aí em cima baseado nesse print. Sim. Ela assume que matou o filho, quer dizer, ela mata o filho, aí depois ela manda uma mensagem do WhatsApp dizendo o seguinte: eu matei meu filho, manda uma viatura para ele ter um enterro digno. Quer dizer, aí lá no final da frase ela fala em dignidade. Quer dizer, parece que é uma alternância, não mostra arrependimento nenhum. Não há nenhuma demonstração aí, nesse print, de arrependimento. Mas ela tem essa preocupação de dizer, olha, manda para ter um enterro digno. Assim, acho que é uma convivência de vários estados emocionais, né, Edna? Olha só, pelo que eu conversei com a presidente da associação, que também é mãe da autista, esse caso aí, ele tem essa peculiaridade, Douglas, porque quando ela diz que matou o filho e depois ela diz, logo no final, para que ele tenha um enterro digno, você vê que há uma controvérsia no ato e no que ela fala. Principalmente o que a gente observou e a polícia apurou no depoimento dela é que nos primeiros depoimentos essa mulher estava desorientada. Ela primeiro não quis admitir o que ela falou no print. Ela ficou calada o tempo todo. Depois ela começa a falar frases desconexas. E depois ela diz que já teve outros surtos. Ou seja, eu conversando com essa mãe, que é a presidente da Prisma, ela me disse, também com outras mães, a dificuldade que é de você criar um filho autista, mesmo sabendo que é criado com amor, mesmo quando não é uma mãe em situação de vulnerabilidade, porque as mães que não têm condições e que já estão sendo mães solos porque os companheiros ou companheiras lhe abandonaram, a família abandonou, ela fica mais desesperada ainda. Essa criança, falando para você bem na prática, Douglas, algumas delas, dependendo do nível da doença ou da gravidade, vamos dizer melhor, da doença, ela pode se arranhar, se morder, ela pode bater no rostinho da mãe, da avó, ela pode ser uma criança que eu não posso nem chamar de agressiva, mas de ter um comportamento bem diferente de uma outra criança naquela idade que não tem essa deficiência, que não tem essa especialidade. Então, essa mãe é uma mãe muito sofrida e acontece em casos como esse. Infelizmente, ele não é o primeiro, segundo a associação mesmo me informou.
Aqui no Piauí, eu não conheço um caso como esse, que aconteceu lá no Rio de Janeiro, que chamou a atenção da nossa produção, que apurou essa associação e outras entidades que estão muito preocupadas com a saúde dessas mães. E aí a Assembleia Legislativa já acolheu a proposta, já virou lei e agora todos nós, como sociedade, devemos estar acompanhando para ver se essas mães vão ter mesmo essa assistência. E a verdade é essa, Douglas, essas mães estão pedindo socorro, elas precisam de assistência. É algo parecido ali com a Enemãe, né? Sim. Eu sou pai de 2 filhas, aí é mãe de um filho, de um rapaz. Rapaz, não, um homem já, tá homem. Isso, já você é avó, Douglas. Já vai ser avó, exatamente. Aí, eu lembro da história da depressão pós-parto, né? Sim. Que muitas vezes nós já acompanhamos casos de mães que mataram o filho. Exatamente. Depois do parto. Bem lembrado, entre aspas, que a nossa preocupação antes com todas nós era essa depressão pós-parto que tinha várias consequências também às vezes bem graves. E agora, infelizmente, nessa lista de problemas envolvendo saúde mental da mulher, temos também as mães atípicas que estão precisando aí de um socorro maior. Agora, ainda tem um detalhe que é o seguinte, só para a gente encerrar aqui com esse ponto. Sim. Quando a Edna fala em necessitar de uma ajuda, é algo para ontem. Sim. Para ontem. Por quê, Edna? Se não, vai acontecer de novo, Edna. E mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma... Ou seja, quando você tem uma situação como essa, ou tem uma intervenção para solucionar o problema, fazer um tratamento e tal, e resolver o problema, acompanhamento, ou então isso vai permanecer e, infelizmente, nós vamos ter que noticiar de novo casos trágicos como esse que nós mostramos agora, né? Exato, e o que eu não sei nem o que eu acho pior, né? Porque a morte da criança chocou bastante a gente e as tentativas contra a própria vida dessas mães, também. 9 mães é um número muito expressivo. É verdade.